nome é Roberto Carlos Dias dos Anjos, eu sou natural de Barcarena, nasci na Vila do Conde, no dia 1º de dezembro de 1966. A minha vida, criança, a primeira coisa, eu não fui para a escola, porque não tinha escola, né? Quando eu nasci, assim, você diz assim, tinha uma escola da comunidade, não tinha na comunidade, mesmo na Vila do Conde não existia uma escola para que... na verdade, no Conde tinha escola, mas assim, o acesso para nós irmos da minha comunidade, na Vila do Conde, não era... E também tinha aquela coisa dos meus pais, eles ainda não notavam assim, a importância do estudo para a vida de alguém na época. Eu acabei não estudando desde criança. Eu comecei a estudar com 10 anos de idade, né? Eu tive que ir para uma cidade por um tempo para poder estudar, porque até 10 anos de idade eu não tinha ido para a escola. Eu fui matriculado com 10 anos de idade, na primeira fraca, porque na época existia isso, primeira fraca e primeira forte, né? Como se fosse uma alfabetização em um primeiro ano hoje em dia. Então, eu fui estudar na primeira fraca, com 10 anos de idade. E eu lembro que no primeiro dia de aula, uma professora chegou e perguntou, ela entrou com a diretora lá na sala de aula e perguntou se tinha alguém que sabia ler ao menos um pouquinho lá na sala de aula. Aí eu tinha falado para a menina, eu era tipo assim, imagina alguém que vai do interior, nunca convivia com as pessoas da cidade, eu tinha muita vergonha das pessoas. E eu estava por ali escondido que ninguém me notasse. Mas um colega meu já tinha observado que eu sabia ler um pouquinho. Aí ele me entregou lá para a professora que nunca que eu iria dizer que eu sabia ler um pouquinho. Entendeu? Aí o menino falou, professor, ele sabe aqui. Aí a professora me chamou, eu com muita vergonha eu fui. Eu li alguma coisa. Aí a diretora que estava lá fazendo aquele teste. Aí depois que viram que eu li alguma coisa, ela falou, olha, amanhã tu vem já no intermediário. Tu vai passar para a primeira forte. Aí eu estudei e consegui passar da segunda série para a terceira e nunca fui reprovado. Todos os anos eu conseguia ser aprovado. E quando eu estava na 7ª série, o meu pai decidiu voltar. Entendeu? E nós tivemos que voltar, porque a gente não tinha como ficar na cidade. E eu estudei, tipo assim, de 2ª até a 7ª série. Aí nós voltamos para a nossa comunidade, que era Curupéré e Montanha, na beira da praia. Quando eu chego lá na região, já tinha uma escolinha. Tinha um senhor que dava aula lá na casa dele, não tinha o prédio, tinha uma casa e ele dava aula lá. E ele ficou lá mais uns 2 anos. E de lá ele decidiu ir embora. E a escola era regularizada, era uma escola do município. Nesse período tinham regularizado a escola e ele dava aula lá nesse local. Aí me convidaram para eu dar aula. Uma vereadora lá do Conde, a Lindalva Azevedo, ela me convidou. Que a escola ela já era regularizada, mas não tinha professor, estava sem funcionar, mas eu só tinha a 7ª série. Mas eles mais pode, naquela época podia, né? Aí levaram meu nome para a prefeitura e conseguiram um contrato para mim. E eu comecei a dar aula. Só que aí eu não tinha uma casa lá na montanha, eu morava no Curupéré, eu ia para a montanha para dar aula. Então a igreja construiu um barracão para eu dar aula nesse barracão. E ali começou a minha trajetória como professor. Trabalhei mais algum tempo, alguns anos nessa escola, que posteriormente ela mudou o nome de montanha para a Escola Roberto Carlos Dias dos Anjos. O prefeito da época, como reconhecimento pelo trabalho que tinha prestado à comunidade, com a Secretaria de Educação, eles baixaram um decreto oficializando o nome da escola como Roberto Carlos Dias dos Anjos. E durante alguns anos ela teve esse nome. Eu saí de lá, ela continua tendo o nome Roberto Carlos Dias dos Anjos. Recentemente foi retirado porque eu estou vivo e isso pela lei é ilegal, né? Mas durante algum tempo eu tive assim, a honra de dar o nome para uma escola do município de Barcarena. E hoje voltou a ser o nome de escola de montanha, mas assim, toda a luta que nós tivemos para alfabetizar, para cuidar das crianças, eu passei nessa escola há 15 anos, na verdade. Foi praticamente a escola que eu trabalhei com 15 anos. Nesse processo, eu dando aula para os meninos, eu continuei a estudar. Eu terminei o ensino fundamental, terminei o ensino médio, aí de lá eu fiz vestibular, passei e fiz pedagogia na Universidade do Estado do Pará, na UEPA. Eu estudei e me formei como pedagogo.